Você vai ver um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. O RH pode ser um agente transformador. E você construiu a sua carreira nessa área. O que de prático dá para fazer? O que de prático o RH consegue fazer para mudar essa situação? Investir talvez em programas estruturados de menores aprendizes, eventualmente algum tipo de curso técnico. O que você pensa? E é claro, não tem nenhum tipo de mágica, não tem nenhum tipo de lição, mas dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, que você já viu muita coisa acontecer, o que dá para o RH fazer de básico para mudar isso? Essa pergunta é ótima, porque dá para fazer muita coisa. E a gente não faz porque a gente quer. A gente não faz... Vamos falar do que a gente pode fazer, isso, né? A gente pode fazer muita coisa. A primeira coisa que a gente pode fazer é aprender, se você está no mundo corporativo, em multinacional, em falar de números. RH vai aprender a fazer conta. Psicólogos, né? Ele aprendeu a fazer conta. A gente tem que saber fazer conta. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, para cada vez que você for propor alguma coisa, entender qual é o retorno que aquele investimento vai dar. Nós também somos de uma geração que o RH era centro de custo de despesar. Sim. RH não tem P&L. Não gere P&L. Mas a gente pode gerir P&L. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, fazer isso. Aprendeu a fazer conta? Entendeu o impacto do que você vai propor no EBITDA da companhia, no NOI da companhia, seja lá qual for o KPI, né, o indicador que essa companhia se meça? Posto isso, pense qual é o programa que faz sentido para trazer um maior nível de resultado e de retorno. Porque não existe, a gente não coloca R$1 nosso em alguma coisa que não nos dê de volta 1,10. Não é? Então, se a gente não faz isso pra gente, por que a gente vai propor por outro fazer? Pelo bem abraçar árvore? Não. Né? Aliás, isso aqui nunca existiu do bem abraçar árvore. Então, a gente realmente precisa aprender a fazer conta. Fez isso? Qual é o programa? Não adianta ficar pedindo orçamento alto, porque de todos os... Ainda que você prove o teu investimento, de todos os investimentos que uma empresa vai fazer, você não vai estar em prioridade. Reconheça este lugar, porque as empresas vão pensar no... Eu vou investir R$1 aqui, onde isso vai bater no meu bottom line assim, ó. Não vai ser em pessoas, porque pessoas passam por comportamento. Comportamento demora para trazer resultado. Uhum. Então tá, o que é tiro curto, o que é tiro rápido e que, portanto, você não precisa de um grande budget. A gente adora palavras em inglês, né? De um grande budget. Também conhecido como orçamento. Isso, também conhecido como orçamento. Começa do básico. A gente não faz o básico. A gente não consegue cumprir cota de PCD. Nem de aprendiz. Nem de aprendiz. É básico. A gente tem uma estrutura na nossa sociedade por conta de N outras questões. Estou falando de novo do recorte de multinacional. Sim, sim. Né? Tem que ter estudo, tem que ter um mínimo de formação, aquela coisa toda. Então, tem milhares de pessoas com deficiência que não conseguem chegar neste lugar. Então, mas começa do básico ali. E começa do básico de um programa de aprendiz. Porque no programa de aprendiz, a pessoa fala, mas isso não é bonito para você colocar no seu LinkedIn? Talvez não. Mas isso vai te trazer resultado. Porque você pode, com um programa de aprendiz, número 1, trabalhar diversidade e inclusão. Já começa a diversidade. Inclusão eu não sei, mas a diversidade você pode. Começar a trabalhar. Você vai tocar a sociedade sim, porque no programa de aprendiz não vai ser o filho do cara que se formou. Desculpem, posso falar o nome aqui? Deve. GV, eu tô formada no INSPER, mas GV, INSPER, IBMEC. Não é a pessoa formada lá que o filho dele vai fazer um estágio. Então você começa a dar a autonomia e liberdade financeira, porque você está dando trabalho. Trouxe 2 exemplos básicos. É legal fazer mentoria para mulheres negras, para pessoas trans.
tudo isto é verdade, mas comece pelo menos do básico. E nem este básico a gente está fazendo. E Fê, quando a gente está lá no RH, eu já fui RH, a gente acaba sendo bombardeado de coisas, né? Então vem a pesquisa de clima, depois vem as devolutivas, depois vem os pools de sucessão, depois vem toda a parte de carreira, e aí os programas de inclusão de grupos minorizados acabam ficando para depois. Como que eu consigo ter uma atuação estratégica também? Porque, poxa, é legal eu estar envolvida num programa de sucessão, é legal eu estar envolvida dentro do resultado da pesquisa de clima global da minha empresa, mas mesmo assim eu consigo fazer um trabalho de representatividade dentro da minha empresa. Porque a gente recebe muito isso dos nossos candidatos, sabe? Eu sou envolvida em tanta coisa que no fim eu não consigo fazer nada. E eu acho que é a realidade de muitos RHs que nos ouvem. Outro dia eu li uma frase que a palavra prioridade não poderia ter plural. Boa. Gosta. Então, o que é a prioridade para a empresa que você trabalha? É nisso que você vai focar. Se a empresa que você trabalha tem como prioridade o desenvolvimento da liderança para ocupar novas posições em outros países, por exemplo, tudo é um exemplo aqui, tá? Uhum. Então, e se o teu propósito como profissional é tocar de alguma maneira a sociedade, não vai ser nessa empresa que você vai conseguir fazer isso. Porque senão você vai cair nessa frustração e esse gosto amargo todos os dias. Aí o teu P&L pessoal nunca fecha. Né? Então, eu passei anos no mundo corporativo, hoje não estou mais, fiz essa escolha porque eu entendi que eu já havia feito alguma coisa dentro do mundo corporativo, mas eu também preciso reconhecer que não estava dentro da prioridade da companhia e que para isso eu dormi muito pouco. Sim, eu dormi muito pouco, porque eu entendia que eu tinha uma máquina na minha mão. Então, como é que eu, vou usar uma palavra bonita, acolho o pleito do C-Level, mas me aproveito dessa máquina na minha mão para tocar aquela Fernanda que um dia foi tocada. Aí eu volto para o que você me perguntou. As poucas outras Fernandas que estão aí, que eu vou conseguir colocar a mão. Dormi muito pouco. Trabalhei 18 horas por dia ou mais para que isso pudesse acontecer. Aconteceu? Aconteceu. E alguns poucos projetos, eu acho poucos, pensando que eu passei tanto tempo dentro do mundo corporativo, mas uma boa parte dele não em cadeira de decisão, né? Porque a gente comecei como estagiária, então uma parte dele não estava nessa tomada de decisão, mas no momento em que você tem numa cadeira que tinha a caneta e a tomada de decisão, foi a hora que eu comecei a fazer. Então valeu a pena. É onde eu acho que o sistema ele não vai ser mudado de fora para dentro, de dentro para fora. Então, você precisa minimamente entrar nele e entender como essa máquina funciona e um esforço muito grande para você fazer as coisas acontecerem. É entender, o esforço é grande, é desenvolver o seu capital político. Sim. E isso não é do dia para a noite. Mulher, lésbica. Não é trivial, né, Fê? E candomblessista. Eu não facilitei também a minha vida. Apesar de já ter ouvido frases do tipo, mas você não parece gay. Né? A frase clássica, né? Isso é horroroso, mas é porque este pensamento existe que eu ainda consegui galgar alguns degraus por não ser parecida, gente, aspas. O estereótipo, né? O estereótipo. E aí, é mulher, mais portas fechadas, mas eu consegui ainda alcançar algumas portas porque eu não parecia gay. Olha que loucura. Vou falar que eu não me fiz valer disso? Mentira. Qual é o objetivo que eu tenho? Esse objetivo sempre foi claro pra você? Não no começo da minha vida. E aí, eu hoje, vindo pra cá, eu fiquei pensando um pouco, né, sobre... A gente vai falar da minha carreira e tudo mais. O que eu teria dito pra mim mesma, sabe? No começo, não. Vindo até desse lugar de alguma escassez, era o foco tão grande em não replicar aquela vida. Sobreviver, talvez? Né? Que
poxa, não tava dando muito para pensar, mas depois eu comecei a entender, e aí, depois eu digo 24 anos, né, que eu tô em recursos humanos, eu posso te dizer que pelo menos nos últimos 15, 18 anos, isso era bem claro para mim já. Bem claro. O tempo inteiro caminhando em lugares inóspitos. O tempo todo da nossa vida. Mas é que o trabalho é uma... E aí, as empresas precisam, sim, cumprir este lugar que o Estado não toca. E o Estado nunca vai tocar. Ele não pode nem ambicionar tocar todos os lugares, porque ele não tem capilaridade para isso. Poderia, sim, pensar em políticas que facilitassem? Poderia, não é? Sim, poderia. Bom, interessante esse teu ponto de vista. Quer dizer que a empresa, de uma certa forma, faz o papel do Estado. Tem que fazer. E eu acredito que tem que fazer porque o Estado não consegue tocar. Mas aí, a gente vai filosofar aqui 70 horas, tá, gente? Perfeito. Mas é isso. O Estado, você pare de ambicionar estar em todos os lugares porque você não consegue. As empresas estão em todos os lugares. Delegue para quem pode estar em todos os lugares. Como é que você faz essa jogada? Como é que a gente caminha junto aqui? Como é que você consensa, media, né? Como você faz isso? Você pode, eu vou trazer um exemplo grotesco, mas só para exemplificar, tá? Você tem uma população carcerária gigantesca nesse nosso país. Quando essa população sai, tem algum incentivo, alguma redução de imposto? Pelo contrário. Pelo contrário. O Pão de Açúcar... É grotesco, mas é um exemplo. Mas é a materialidade do que acontece. Aí você tem, como lá atrás fizeram no programa de aprendiz, você tem, ao trazer alguém para trabalhar, você faz um recolhimento menor de fundo de garantia. Então, quais são essas contrapartidas, uma vez que eu sei que eu não vou tocar todos os lugares, para que você ocupe este lugar? A gente não está fazendo isso também, né? Mas a gente também tem, no próprio empresariado brasileiro, capital político, sim, o suficiente para poder sentar e propor esse tipo de debate, propor esse tipo de discussão. A gente tem vontade? Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.